tem um teste próprio, para que justamente os adolescentes possam entrar na faculdade. Então, geralmente, as faculdades elas utilizam a nota do SAT, que é justamente a prova que todo mundo faz para conseguir alcançar uma média que vai possibilitar entrar nas melhores escolas, mas as universidades também podem encontrar outras características para escolher um aluno. Como as escolas aqui, as universidades são particulares, elas podem definir o método de seleção. A grande maioria usa o SAT como método padrão, mas geralmente, principalmente as Ivy Leagues, né, as maiores universidades americanas, as mais concorridas, elas têm outras características, como por exemplo, você se destacar em um esporte. E geralmente o esporte te dá a opção de bolsa dentro de uma faculdade. Então, para os alunos que têm um SAT, às vezes não o melhor, mas ali dentro do razoável, mas se destacam muito bem dentro do esporte, ele pode ter a oportunidade de entrar em grandes universidades como Harvard, Yale ou MIT, por conta de uma bolsa de esporte, para poder jogar no time, participar de algum esporte onde aquela universidade compete. Então isso é bastante diferente do que a gente vê no Brasil, e é um dos grandes acessos a grandes universidades. Então, é muito comum você ver no high school, crianças se dedicando muito ao esporte, principalmente quando elas são habilidosas a isso, para justamente conseguir bolsas. Além disso, muitas universidades também oferecem bolsa para os melhores alunos de high school. Então aqueles que se formam com honrarias, se formam com moções de louvor, porque foram os melhores alunos da turma, esses conseguem também bolsas. E por que que a gente está falando tanto em bolsa? Porque diferente do Brasil, aqui a principal educação superior ela é privada. Até existem colleges públicos, ou seja, universidades que oferecem cursos, estaduais e tal, mas é uma quantidade muito menor, com vagas limitadas e que não são consideradas com a mesma qualidade das grandes universidades privadas. Aqui a universidade privada são as principais. Por isso que se esforçar durante o high school, seja através do esporte, seja através de nota, é tão importante, tão valorizado aqui nos Estados Unidos, para que justamente você consiga uma bolsa na universidade. E ter uma bolsa na universidade por algum desses destaques, inclusive, entra no currículo. É motivo de orgulho que depois você coloca no currículo que você obteve a bolsa porque você era o melhor aluno, porque você alcançou determinado destaque. Então veja como que o sistema ele é muito calcado na meritocracia. Quanto mais você se esforça, mais vantagens você vai ter, porque você vai alcançar melhores resultados, né. Então o sistema superior americano, ele prioritariamente ele é privado, mas tem várias oportunidades de acesso a bolsas de estudo, através desses vários meios diferentes. Que mais, Arsênio, a gente pode complementar, você que teve filhos que fizeram faculdade aqui nos Estados Unidos, que mais a gente pode complementar sobre o sistema educacional superior aqui nos Estados Unidos? Eu acho, Davi, que vale a pena a gente também dizer um caminho natural. Quando a gente fala que o ensino superior americano ele não é gratuito, não é público, ele é privado, isso não quer dizer que ah, o maior volume de estudantes que estão fazendo curso superior estão do que se chamam de state universities, né? São as universidades estaduais. Particularmente aqui na Flórida, entre as 10 maiores dos Estados Unidos em volume de alunos, 4 são na Flórida. E são escolas do estado da Flórida. Né? Então você tem a Central Florida, University of Florida, University of South Florida, por exemplo. Aí você tem Michigan, que é muito grande. Nós estamos falando de universidades que têm 40, 50, 60 mil alunos. Mas antes, vamos voltar um pouco. É, existe as escolas profissionalizantes também, depende da capacidade dos alunos e dos pais dos alunos de poderem pagar uma escola de maior valor. Por exemplo, Ivy League, as escolas do Ivy League, que são Harvard, Yale, Dartmouth, Brown, Princeton, Columbia, o custo é de 80 a 100 mil dólares por ano, no mínimo, para essas universidades. Se você ficar no seu próprio estado, vamos supor que você tenha concluído o seu high school e você vai para um community college, que é um college regional, pode ser perto de zero, nunca é zero o custo, mas você tem então o high school, o community college, que você pode
começar um estudo mais superior e depois se transferir para uma State University, que também privilegia muito os alunos do mesmo estado. Ou seja, se você é do estado e da região, você vai pagar muito menos do que aqueles que vieram de outros estados. E principalmente os internacionais. Então, é, o aluno que não tem uma residência, que não tem uma residência oficial, legal, que não tenha o Social Security, que não tenha um comprovante de endereço, que não tenha concluído. Por isso a importância de estar legalmente no país, é importantíssimo isso, e ter uma residência e estar pertencente a um zip code, para que você possa ser caracterizado. Meus filhos todos estavam no estado de Maryland, eles fizeram escolas, faculdades no estado de Maryland e pagaram muito menos do que quem veio de fora e muito menos do que foi um internacional. Então, quer dizer, essa evolução de high school, community college, college e university é um caminho bastante interessante, que vai ser muito explorado, principalmente quando você é um junior e um senior. Inclusive, Davi, existem as feiras de universidades, principalmente eh, num condado ou no centro do estado. Muitas universidades daquele estado e algumas de outros estados fazem feiras para que os pais levem os alunos a conhecerem a cada uma da universidade para optarem para ir por aquelas universidades. É como se fosse uma feira onde a universidade, cada um tem um stand, tem um booth, para se vender e atrair o filho, para atrair o consumidor. E tem muito essa história também que o pai, como tem mais recursos, faz uma lista de quais faculdades o filho gostaria e vai em cada uma delas para fazer quais são os applications, etc. É uma fase maravilhosa, onde o GPA é muito importante, se você se formou lá, as recomendações, e muitas vezes a sua qualidade já gerou vários convites de várias universidades brigando por você, seja por qualidades esportivas, seja por qualidades acadêmicas, ou culturais, sociais, etc. Que é isso que acontece nos Estados Unidos. É realmente maravilhoso essa jornada toda que foi mensurada desde que você está no kindergarten, no jardim de infância, até terminar o high school e o caminho para o ensino superior. É realmente uma condição única que os Estados Unidos se diferenciou do mundo todo.